política, ficou bom para quem? Ficou bom para os advogados. O advogado e para o bandido. Né? E para o bandido. Porque hoje... E é bem isso mesmo. Principalmente nos últimos anos que eu trabalhei na polícia, atuando, nas prisões a gente sempre procurava escrever muito bem, fundamentar muito bem no boletim de ocorrência o porquê do algemamento, pedir para que fosse inserido também no boletim de ocorrência da Polícia Civil, para que fosse inserida a fundamentação por que estava algemado preso, porque senão tínhamos problema. A chance era grande de ter problema. Eu queria lembrar de uma estratégia que a Polícia Militar usava. Isso é meio esquisito. Mas, meu irmão, se você não fizer isso, você responde um abuso fácil, você responde uma ação. E para o advogado reverter, reverter e conseguir inverter toda a situação, conseguir anular as provas, inclusive. Então, hoje o policial ele tem que estudar muito as leis que estão em vigor. Tem que justamente ser um jurista. Tem que ser um jurista policial, porque senão ele tem problemas jurídicos e pode até perder a carreira, inclusive. Olha, na minha época, não sei se o Nantes pegou isso, mas tinha um crime muito curioso que acabou no Código Penal, que é o crime de vadiagem. Crime de vadiagem. O crime de vadiagem é o seguinte, o crime do vadio. Quem que é o vadio? É aquele cara que fica na madrugada sem fazer porra nenhuma. E que a polícia sabe que ele está aprontando, mas não tem o que fazer com ele. O que a Polícia Militar fazia, e os delegados de plantão aceitavam, era o chamado detido para averiguação. Você lembra disso, Nantes? A viatura chegava lotada, abria o camburão, descia 20, tudo algemado. Aí, delegado, detido para averiguação. A gente já sabia, porque isso limpava a cidade. Tirava os caras daqueles pontos e trazia. Você punha na delegacia, chamava lá o agente de telecomunicações, que puxava a capivara, que é o DVC, e a gente ficava puxando o DVC dessa turma. Sempre tinha um procurado. Sempre no pacote. Mas tudo bem. E aí, o que o delegado fazia? Tudo bem, procurado, BO, vai para cadeia. O resto tá lá. Mandava os PMs embora e a gente dava um chá de banco. Tava aguardando o retorno, né, doutor? Da pesquisa. Ficava lá 4 horas, 5 horas. 6 da manhã, pode ir embora. Não tinha mais ônibus, eles voltavam. Isso limpava as ruas. Limpava ou não limpava, né? Certeza. Limpava. Hoje, você não pode fazer... Vocês pegavam os caras de sacanagem? Olha o filho da puta ali. Eu vou pegar aquele filho da puta ali. Totalmente profissional. Por que eu tô perguntando? Porque eu preciso basear a minha opinião se eu acho legal ou se eu acho uma merda. Porque o que acontece? Não sei a idade dos caras que estão falando, não sei o que não sei nada. Mas eu fico pensando, será que eu ia rodar numa dessa? E, eu não faço merda, cara. Eu ia rodar porque mas tu fica vadiando na rua de madrugada? O que é vadiar? Aí que tá, não fazer porra nenhuma, é ficar zoando. É igual... Imagina hoje, e você deve entender isso aí, imagina hoje os nóia que andam perambulando pela rua na madrugada, querendo só pegar um quintal de uma velhinha fácil pra entrar, zoar, roubar até torneira, enfim, tumultuar. Imagina hoje é os nóias, né, que a gente conhece, é o usuário de droga que fica andando perambulando pela rua. Você pegar esses caras e tirar da rua pra ele parar de dar trabalho pra sociedade, perfeito. Cara. Agora, nesse sentido. E os molequinhos que estão sentados ali na praça, ali, 4 amigos trocando ideia e fumando um baseado? Aí tá... Tá ligado? Então, aí será não, que peraí, vamos lá. Entendeu? Ele não é o mesmo cara, entende? Mas naquela época não tinha os 4 moleques fumando maconha na praça. Entendi. Não tinha. Molecada... Nessa época, o cara que era usuário de droga, o cara que usava uma maconha, o cara subia numa laje, o cara ia pro meio do mato, o cara se escondia, o cara se intocava, o cara não fumava no meio da rua. Entende? Se tá vagabundo, tava prendendo o cara andando, exatamente, o cara estourando a banca. Exatamente. Ô Igor, você já viu o programa da Polícia Militar, que é a comunidade solidária dos bairros do WhatsApp? Acho que não, cara. A Polícia Militar tem um trabalho muito interessante que você tem em vários bairros grupos comunitários de ajuda, de alerta para a polícia. Então, eu tô no meu bairro, eu tô inscrito. E lá, sabe aquelas veinhas que fica olhando e vê os malucos e tiram foto? E gente que flagra muitas vezes até crime. E elas postam ali. Esse cara não é do bairro, ele é de longe. Isso é uma parada, isso é uma iniciativa da polícia? É da Vizinhança polícia. Solidária. É Vizinhança Solidária. Claro que eu conheço. Inclusive, Vizinhança Solidária. É que eu não sabia que era... Inclusive tem uma informação importante, no final do ano passado, e foi sancionada agora no início, a câmera da casa dela. Desde que ela tenha as configurações mínimas, ela pode ser plugada. Essa câmera, através do IP, ela é plugada num software que a prefeitura tem, que é gerenciado. Esse software eu posso fazer isso hoje? Fica fazendo varredura, exatamente. Não, a sua empresa que tem câmeras lá fora, você pluga, você entra no site da prefeitura,
tem todas umas regrinhas, como o Nantes falou, e a prefeitura não aceita câmeras de dentro da sua casa. Mas qualquer prédio de São Paulo, qualquer empresa, você tem uma câmera, plugue no Smart Sampa, não paga nada. Exatamente. Se você botar dentro da sua casa, você é um burro também, né? É. Pô, peraí, é pra rua, né, guerreiro? Exatamente. Mas não paga nada. Então é um super sistema e você tem essa tranquilidade. Perto da minha casa, os condomínios estão colocando e plugando essas câmeras e às vezes a pessoa vai lá fazer uma entrega ou vai visitar alguém e está procurado. Exatamente. Essa pessoa vai ser detida. E outra, tem pego procurados do Brasil inteiro, tá? Porque ela está plugada. O que acontece? Esse software ele fica fazendo varreduras. Sua face passou pela câmera, ele começa a fazer uma varredura nos bancos de dados de segurança pública. Então, o que acontece? No banco de dados o Banco de Dados Nacional de Mandados de Prisão, enfim, diversos dados. Está plugada do Estado, é o Muralha Paulista. Está plugado também, faz varredura em diversos bancos de dados, onde indivíduos que possam ter mandados de prisão. E ela fez essa varredura, atrelou a imagem e outra, 98% de acerto. Então, assim, temos quase 2% de erro. Beleza, mas se for um erro, verificou, não é você, vai embora e está tudo certo. Pensão alimentícia. Porém, 98% de acerto. Então, tem indivíduo que estava procurado há mais de 10 anos, lá no Nordeste, por homicídio, por diversos crimes. O cara veio passar aqui no centro de São Paulo, foi detido, foi pego. Era um cara que, se eu não me engano, se não me falha a memória, tem indivíduo que estava quase há 20 anos procurado. E foi identificado. Então, assim, e se você pegar uma foto anterior, a foto que estava no sistema para nova, não tinha muita coisa a ver. O cara de óculos não tinha nada a ver, o cara de barba já tal, só que o sistema detectou. Conseguiu fazer o cruzamento de informações e falou, esse cara. Nantes, eu tive 2 amigos meus presos com pensão alimentícia. Com pensão alimentícia também. O cara andando, a câmera captou, a viatura da guarda foi lá. Quer dizer, realmente, para mim, foi o que a gente teve de mais felicidade em segurança pública foi essa capacidade hoje em São Paulo. E as cidades estão todo mundo espalhando. E as cidades têm levado. Demais cidades do interior também já estão adotando o mesmo método. Tá. E aí, então, não é a mesma coisa, mas também falando de câmera, eu também já sei a opinião do Nantes, mas é claro que você pode comentar. O que você acha das câmeras que os policiais estão usando? Isso. As chamadas câmeras corporais, a gente tem que analisar aonde elas foram criadas. Tudo que tem nos Estados Unidos de 5, 10 anos para trás chega para o Brasil. Sim. Eu me recordo quando eu assisti o filme Assédio Sexual. Você lembra aquele filme famoso? Não sei. Com a Demi Moore? Foi um puta filme Moore, famoso. eu conheço. Teve um puta filme lá na época, e aqui nem se falava em assédio moral, e lá já era forte. Então, tudo que acontece lá, nos Estados Unidos, em matéria de legislação, tanto civil como criminal, chega aqui. Eu tenho um grande amigo na polícia de Nova York. Se vocês procurarem até na internet, é um baiano, que hoje é naturalizado, e ele trabalha na polícia de Nova York, chama Meia-Noite, tá? E o Meia-Noite, eu converso muito com ele. Caralho, meu irmão, com todo respeito. Quando fala esse nome pra você, o que tu imagina? Meia-Noite. Porra, e vou te falar, um maluco muito gigante. Gigante. Com terno e uma gravata assim, branco, entendeu? Um chapéu branco, um óculos assim na ponta do nariz, um charuto. Não, Meia-Noite é fera, cara. É um brasileiro que tá lá já há 15 anos. E eu, quando tenho assim, alguma dúvida, eu ligo pro Meia-Noite. E quando começou as câmeras em São Paulo, eu liguei pro Meia-Noite. Porque o Meia-Noite é polícia. É a polícia dos Estados Unidos. E eu falei, tá tendo aqui uma polêmica muito grande em relação às câmeras policiais. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque o policial se sente constrangido, que atrapalha o trabalho. Ele falou, espera um pouquinho. Aqui nos Estados Unidos, isso tem mais de 20 anos. E aquilo o policial aceita e a sociedade aceita. Então, lá, tudo que começa, a resistência. Essa resistência, com o tempo, ela vai sendo minimizada e depois ela é aceita. Então, isso vem dos Estados Unidos. Ok. E uma pressão da imprensa, da Rede Globo, onde está o Tim Lopes, e aquilo ficou dias, e estava na mão desse investigador, desse detetive. Bom, ele está lá trabalhando, e isso ele me contou no meu YouTube, na Cena do Crime, ele contou isso, e eu até fiquei preocupado, mas depois ele explicou o porquê que ele contou. Algo que um policial não conta. E daqui a pouco eu quero falar o problema da câmera. Ele estava trabalhando no 7º dia do desaparecimento do Tim Lopes, quando a polícia militar chega com um traficante
que foi pego com droga para ser preso. Uhum. Falou, Daniel Gomes tá aqui, ó, pegamos esse cara aqui em flagrante. Beleza. Ele começa a conversar, vocês pegaram ele aonde? Vila Cruzeiro. Pô, Vila Cruzeiro ele já lembra do Tim Lopes. Ele chega, ele pega esse rapaz, leva para uma sala e fala, você é da Vila Cruzeiro? Ele falou, sou. Ele falou, meu, o que aconteceu com o Tim Lopes? O cara olhou para ele e falou assim, mas por que eu vou falar para você? Eu tô preso, filho. Pô, você tá me tirando? Ele falou, não, mas você sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, olha, vou ser muito sincero com o senhor. Eu não sei. Mas se eu bater papo com 3, 4 pessoas, eu vou descobrir quem é. E aí, olha a situação que está a polícia. Ele, policial com uns 35, 40 anos, ele pegou e falou o seguinte, é o seguinte, se eu te soltar, você me fala o que fizeram com ele? O cara falou, eu prometo que eu falo. Porque eu estou em cana. Ele estava em cana no tráfico. E fica preso um tempo. Ele não queria ser preso. E o policial também confiou no semblante dele. Ele tinha um celular velho, deu o celular na mão e falou, olha, você vai lá, você conseguindo alguma coisa, você me liga e joga fora o seu celular. Só que tinha 2 policial militar. Mas é tudo parceiro, policial de área, policial, tudo parceiro. Ele chamou os 2 PM e falou, olha, o cara pode ser que ele me ajude a resolver o caso do Tim Lopes. Os polícias entenderam, porque era um crime menor para você resolver um crime maior. Daqui a pouco eu pego esse cara de novo. Você entendeu? E tem até uma justificativa legal quando você faz isso, doutor. Você ainda pode, mas infelizmente não é bem interpretado. Não poderia ser bem interpretado se estivesse sendo gravado. Isso aí Não, mas se tivesse gravado, não teria. Tô entendendo. Então o que aconteceu? Esse cara soltou o traficante, que era do Comando Vermelho. E esse cara, ele falou, eu vou cumprir minha palavra, porque no Rio o bicho estrala. Ele falou, eu vou cumprir. Bom, deu 70 horas, toca o telefone do Daniel Gomes. Falou, olha, o negócio é o seguinte, pega papel aí. Contou tudo o que aconteceu. Ele falou, olha, ele foi tirado da Vila Cruzeiro, foi levado para outro lugar, foi levado... O local onde queimaram ele no forno de micro-ondas e... Os restos, as cinzas estão em tal lugar. E ele falou, pega a caneta. Igor, o cara fez um mapa. Falou, você vai subir o morro tal, você vira na terceira árvore. E eu fiz um X. O Daniel Gomes pega tudo aquilo, junta a polícia, vai e chega nesse lugar como se fosse o mapa do tesouro. E chegando lá, ele encontra debaixo da pedra uma série de cinzas. Só que nessas cinzas tinha um pequenino pedacinho de uma costela, aonde se podia fazer o exame de DNA. E junto tinha um pedacinho da câmera, da microcâmera da Rede Globo que estava com ele. Foi feito o exame de DNA, o que aconteceu? Era o Tim Lopes, ele deu o nome de todos que participaram e todos foram presos. Por que eu contei essa história? Primeiro, por que o Daniel Gomes me contou essa história? Eu fui pro Rio para ele me contar. Porque ele falou para mim, ele já está com 72 anos na ativa, e o crime que ele cometeu está prescrito. Aí sim, pô, entendi. Corajoso, porque eu falei para ele, você está me dando essa exclusividade e você está contando uma história da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia como que esclareceram a morte do Tim Lopes. Foi o Daniel Gomes cometendo, entre aspas, um crime. E o que o sargento falou... Eu só quero complementar isso. O policial antigamente fazia troca. É verdade ou mentira? Troca da cana. Fazia troca da cana. Você tem uma cana pequena, você fala, me entrega a casa-bomba, me entrega o traficante. O cara, às vezes, entrega. Às vezes, você pode até confiar e dar no o burro. Hoje, com a câmera, acabou a troca. Então, se você falar para mim o grande prejuízo, além desse que o Nantes fala, que uma má interpretação da imagem, essa troca que você vê em todo filme americano, que o policial troca, isso acabou com a câmera. Então você deixa de esclarecer um crime maior, de fazer uma troca, porque a câmera, se o policial fizer isso e isso vir à tona, é cadeia. Pode perder o cargo. Mais um prejuízo da câmera, bem nessa linha do que o senhor está falando, nós trabalhamos com muita informação nas ruas. Então, muitas vezes... interior da comunidade, fazendo uma incursão, às vezes porque tem muita gente de bem dentro das favelas. Sabe disso aí. E às vezes você encontrava a Dona Maria lá, Dona Maria, eu tomar um café aqui, tá cheiroso. Você chegava lá, começava... Tem que matar e comer.
Então, a primeira conclusão, ele arranca todos os dentes porque na cabeça dele, doentia, ele não teria mais o gatilho de matar e comer. Essa é a primeira situação. Só que não para por aí. De uma hora para outra, ele começa a se feminilizar. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Recente. Tem 1 ano. Ele de uma hora, ele nunca foi assim. Ele começa a se feminilizar. E o pior que eu vou te mostrar agora. Nos últimos 5 meses, ele começa a comer compulsivamente. Porque ele manteve o mesmo peso durante 26 anos, Igor. Ele, por sinal, envelheceu muito pouco. Ele manteve o rosto dele muito parecido. Eu, por sinal, trabalhei em cadeia pública. Eu tenho uma teoria que o preso envelhece menos do que nós que estamos trabalhando. Isso é fato. Sim. Ele envelhece menos. Eu peguei fotos de todos os criminosos famosos, de quando foram presos e de quando saíram. Suzane Stoffen, Goleiro Bruno, todos famosos eu peguei na cena do crime. Quando você vê, você fala, nossa, mas parece que o tempo não passou para eles. E no caso dele, por que que ele engorda? E olha como ele está hoje, você vai cair duro. Olha como ele está hoje. Caraca. Olha isso aqui. Na minha concepção, até queria saber do seu público, se ele fosse para a rua assim, ele não dura uma semana. Se ele for para a rua assim... Ele passa batido. E ele também passar a ser uma mulher, por exemplo, usando roupa feminina... Ele não casou? Bom, tá casado na cadeia. A gente não sabe o que vai acontecer quando sabe o que vai sair. acontecer depois que Na sair, cadeia né? você aceita qualquer Que pessoa. pode ser uma porque estratégia também. Ela ajuda com o advogado, ela leva comida. Sim. Para ele tá tudo é festa. Agora, quando ele vai sair de lá, o que ele vai fazer? Ninguém sabe. Agora, se ele sair assim, ele não dura, porque ele toma um cacete na rua e é morto. Se ele sair assim, ninguém vai poder dizer que é o maníaco do parque. Sim. Então eu acho que na cabeça doentia dele, ele criou toda essa retórica, ele fala, eu vou sair daqui e viver uma vida nova, e como eu arranquei os meus dentes, eu não vou matar mais ninguém. Mas só o fato dele ter conseguido arrancar os dentes já indica pra gente Já que alguma não- coisa, né, cara? Sim. Porra, só o fato de ter... Esse lance dele ter se transformado tanto ao final do ciclo dele na cadeia chama atenção, né? Né? Tem que ter uma motivação. É. Não é de graça isso. Dá pra entender um certo receio de morrer e tudo mais, mas é uma transformação acentuada, né? Sim. De arrancar os dentes e tudo, caraca. Ele possui um retardo mental, né? Ele não teve nenhum tratamento esse tempo todo, ele não teve nenhum remédio, e muita gente como ele é solta diariamente após cumprimento de pena. Então o Brasil solta gente com potencial de matar, que é um verdadeiro E absurdo. de cometer novamente. É. E uma mente assim, que você vê que embora ele é um criminoso, um psicopata, os caras são muito inteligentes. Isso é não é fato. porque ele é Ele- o maníaco do parque, ele é burro. por É, exemplo, exatamente. Eu não vou ver para ele estruturar tudo isso, criar toda Pra enxergar, pra enxergar, a vítima. sabe? Exatamente. Ele tem o seu ponto de inteligência e de lucidez. Eu tenho uma análise. Os criminosos, de certo modo, o doutor acho que viveu isso aí mais do que eu ainda, porque trabalhou mais na parte investigativa. Os criminosos, de certo modo, a grande maioria são pessoas inteligentes. As pessoas cometem crime e muitas vezes cometem o crime por prazer, que é o caso aqui. Muitas vezes o bandido, que a gente combate no dia a dia, que é o que eu sempre procurei identificar e ir atrás, ele não está atrás do bem da vítima. Ele está atrás de satisfazer a vontade dele de ver o pavor no olhar da vítima. O tesão dele é ver O o pavor. tesão dele é ver a vítima apavorada, é aterrorizar. Muitos marginais que se envolvem no mundo do crime, que estão inseridos no mundo do crime, eles não estão mais nem aí porque eles vão levar de vantagem. Muitas vezes é para ver, eles têm satisfazer a lasciva de ver o medo no olhar da vítima, a expressão na vítima. Então, assim, e a pessoa quando atinge um nível desse, que eu costumo dizer que muitas vezes é difícil de você recuperar um indivíduo desse. Pode dar 200 anos de cadeia, ele sai e ele vai querer satisfazer aquela vontade, aquela lasciva, porque aquilo é prazeroso para ele, é como se fosse uma droga.
E esse indivíduo... Cara, que eu acredito nessa teoria que pode ser real, dele tentar segurar o monstro dentro dele, arrancando os dentes. Ou pode Mas ser eu também analiso que, pela inteligência dele, ele pode estar tentando enganar os médicos que vão fazer a avaliação para liberar ele. Vai falar, não, eu mudei. Aonde? Na maioria das vezes, na têmpora direita. Mas dá uma olhadinha, quando você faz esse movimento com a mão, repara que o movimento diz que o tiro o tiro que entra aqui, ele sai no ar. Uhum. Porque é o movimento natural das mãos. Dificilmente é assim. Aqui. Você vai encostar. É. O suicídio é tiro encostado. Você encosta. A pessoa mira na têmpora dela. Se a pessoa for canhota, ela vai ter na têmpora esquerda. Bom, o que nós sabemos no caso da Gisele? Que o tiro foi encostado na têmpora direita. É claro que pode ser uma simulação feita pelo atirador. Só que se o atirador fez isso, ele tem que ter essa angulatura. Olha que interessante. No caso do Marcelo Pesseguini, o que o perito fez? O perito tinha a altura do Marcelinho. Então você imagina, ele está de pé. Ele calculou o orifício de entrada e tinha o orifício de saída. Igor, a perícia verificou onde bateu o projétil. E a perícia pôs a altura dele totalmente, a trajetória bateu lá. Quando bateu o projétil levou um micro pedacinhos do cérebro. Resgatou aquilo lá, comparou o DNA dele e o perito cravou. Foi suicídio. Então, no caso do tenente-coronel, quem está falando que é suicídio, quem está falando que é simulação de um suicídio, gente, isso aí é tudo achismo. Nós temos que esperar. Nós não tivemos lá para ver. Tem que esperar a prova da perícia, que vai poder dizer com toda característica. E outro fato interessante, não consignou pólvora na mão dele e nem na mão dela. Qual que é a explicação? Vamos lá. Alguém estava de luva. Mas vamos lá. Não, mas Vamos lá. Qual que é a explicação? O suicídio é tiro encostado. No tiro encostado, como o revólver ele esquenta, você acaba tendo aqui uma marca, que eles chamam de um decalque, tá? Quando a arma dispara, Igor, ela solta pólvora, ela solta gases, e esses gases vão para dentro da cabeça. Se você atirar aqui, os gases vão ficar incrustados na pele. E esses gases, eles vão polvoar aquela situação e você pega na sua mão ou pega na sua roupa. Mas o tiro encostado, todos os gases, quando você abre o corpo, a mancha, aquela mancha que fica, que quando a gente vê... Uma tatuagem interna. A tatuagem interna. Então... Se o Nantes me encostar uma arma aqui no meu peito e der um tiro, ele não vai ficar com a mão... Não, dificilmente. 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 Tá. Então o tiro foi não é com essa prova que tu pega ele. Sim. Agora, a perícia vai verificar inicialmente qual é... Pô, foi assim? Isso não existe suicídio assim. Tá? Não existe. Não existe. Assim. Porra, que trabalheira. Já vai morrer. A posição é incômoda. Com a arma você não... Você e outra imagina coisa, colocar a arma aqui, ó. Para você matar incômoda. uma pessoa, você tem que dominá-la. Então Sim. não é simples. Sim. Tudo está em movimento. Marcelo Pesseguini, ele estava sozinho quando ele se matou com a arma do pai. Então ele ele matou porque ele vivia... às vezes ele tinha esse plano paralelo, que ele era um vingador, e ele matou a família inteira. Tá? Então a perícia, quando bem feita, ela é muito bonita no sentido de mostrar a verdade. O caso Isabela Nardoni é impressionante, foi feito em 3D. Com as manchas no chão, eles puderam calcular que a menina foi pega em tal altura, remessada no chão, ela bate o cóccix, desmaia, depois vem outra pessoa, aperta lá no pescoço e ela desmaiou. E eles pensaram que ela estava morta. Eles tinham certeza que ela estava morta. E não estava. Aí a conclusão deles é, nós vamos ser presos, matamos a menina. Aí eles começam a limpar o apartamento que tinha sangue desde a parte do elevador. O pai joga a criança. Quando o policial militar foi atender, a menina está viva. Chama o corpo de bombeiro, socorre a menina. Deu entrada, faleceu. Sim. Então, a perícia revelou tudo. Então, temos que aguardar o laudo para não trazer roubados no mundo. No Brasil. 1/4.
Então, o nível de violência no Brasil, para mim, é o grande problema do Brasil. Sim. Hoje, o maior problema, para mim, é violência urbana. Então, comparado com os outros, esses números E continuam hoje, assim. até aproveitando, né, nós estamos praticamente no mês das mulheres, né? Vamos comemorar agora aí o dia... Está próximo aí o dia 8, Dia Internacional da Mulher. E recentemente o tanto de casos de feminicídio que a gente tem acompanhado e visto, e de maneira cruel, né, meu? O cara arrastar no carro a mulher. O cara... A gente enfim. viu esse agora desse estupro coletivo que assim não chegou a matar a menina, mas Sim. lá no Rio. Mas a horroroso. crueldade que tem se tornado os crimes, você fala assim, pô, mano, o ser humano ele tá perdendo a empatia, ele tá perdendo o respeito pela vida, mas de uma maneira assim, não é só matar, as pessoas estão tripudiando em cima da morte, a maneira que tá executando a morte, né, cara? Veja, em vez de... As mulheres receberão flores nesse final nesse dia 8 agora, mas muitas vão receber flores no túmulo, né, cara? E tem acontecido... E assim, talvez até o doutor saiba explicar melhor. Eu não sei o que tem acontecido com o ser humano de fazer uma análise como se as pessoas que elas se relacionam se tornam propriedades e não pode... E assim, eu faço o que eu quero. Tá acontecendo, eu né, faço cara? o que eu quero. Se não ficar comigo, eu vou destruir você, vou destruir sua vida. Então... não Não ficar sei comigo, se tem ficar com uma mais explicação ninguém. até científica para Crime- isso, do que está crime- acontecendo, cara. Crime passional é também uma boa parcela dos crimes que você tinha que lidar quando você estava lá de delegado? Sim. Quando a gente fala em crime passional, a gente tem que falar nos crimes menores, mas que são Deixa eu terríveis. fazer uma correção aqui. O crime passional, o feminicídio, ele não é necessariamente um crime passional, é? Não. Não, mas... Vamos pôr assim O como feminicídio, eu vou matar você só porque você é uma mulher. Exatamente. Não gosto de essa mulher é a por tip- alguma essa razão. é a tipificação. Não, do- Você colocou uma coisa muito importante, porque nós tivemos no Brasil muitas décadas onde os homens que matavam mulheres eram absolvidos. Por quê? Porque eles alegavam que tinham agido em legítima defesa da honra. Havia uma passionalidade e isso absolvia. E absolvia, cara. Né? O diferencial que mudou essa questão que acabou de matar por violenta emoção, porque antigamente você, se comprovasse uma violenta emoção, era uma justificativa para ser absolvido. Terminou quando? Quando Doc Street matou Ângela Diniz. Ali. Porque o Doc Street, que era um cara muito bem apessoado, a Ângela Diniz, uma das mulheres mais lindas do mundo, e numa briga que eles tiveram em Angra, ele dá os tiros nela, pega o carro e foge. E quando ele foi, na época, o machismo muito evidente, no primeiro julgamento, tinha um batalhão de mulheres pedindo a absolvição dele. A absolvição. E ele foi Poxa, absolvido. não tem a mulher mandando carta aí pro maníaco do parque? Pois é, aí, meu pô, irmão. né? E ele foi absolvido. Aí, no segundo julgamento, houve um movimento feminista. E aí ele foi condenado, e aí foi mudada a legislação, os políticos mudaram, dizendo, agora acabou legítima defesa da honra, acabou violenta emoção. Eu estava conversando com o Nantes, que é amigo antigo, quando a gente vê, a conversa vai embora. Mas eu falei com ele, e o Nantes tinha comentado comigo, essas pessoas são psicopatas. Algumas são. Mas o grande problema é que tem gente que não está preparado para ter relacionamento. Emocionalmente, a pessoa não tem preparo nenhum para se relacionar com alguém. Ela está tão mal sozinha, ela não está com boa autoestima, ela está deprimida, e ela procura alguém para sanar essa insatisfação. E aí ela começa a ver aquela pessoa como uma pessoa que tirou ela daquele buraco. E começa a ver que aquela pessoa importante é posse dele. E quando essa pessoa quer ir embora, ela fala, não, você não pode ir embora, você me completa. E a pessoa acaba matando. Nós tivemos recentemente no caso de Itumbiara. Sim. Caso de Itumbiara. Qual que é isso? Aonde o cara colocou, a mulher viajou para São Paulo, ele coloca um detetive, filmou ela com outro, ele manda as imagens, matou os 2 filhos e se matou. Ah, tô ligado nesse daí, foi isso. Caso Eu gravíssimo. vi que o cara tinha matado todo mundo. Sim, Caso gravíssimo. matou os filhos, Matou pô, e os as crianças, filhos, coisa mais mano. linda, cara. E aí você vê e o pior, doutor, que aí eu vejo talvez até que pode contribuir com isso hoje, cara. Você vê o massacre na rede social, em cima da mulher. Sim, cara. Em cima da mulher. Sim.
Se ela fez certo ou errado, meu irmão, é uma questão matrimonial. É. Mas você vê filhos não pessoas têm nada a na ver. internet apoiando a atitude do cara. Calma aí, porra. Pera, meu irmão, ele matou 2 crianças. As pessoas esquecem aí e tá apontando o dedo pra mina. Ah, ela tava com a mesma roupa que ela tava com o cara, ela tava no velório dos filhos. Peraí, meu irmão, esse era o tipo de comentário que você via. Ou quando não tinha outros piores, as pessoas falando assim, tem que fazer isso mesmo pra ela aprender, pra ela sofrer. Então, ou seja, se a intenção do indivíduo que matou os filhos era fazer a mulher sofrer, ele acabou, pós-morte, recebendo um apoio do Como público pode? que está apoiando. Ele recebeu um apoio e está contribuindo para o sofrimento dessa mulher. Então, assim, que cometeu um erro, em tese, conjugal, um erro matrimonial. Ela cometeu. Tá entendendo? Imagina. E aí? Todo mundo que for corno vai lá e mata os filhos. Pois é. Ou E mata a mulher. Ou mata a mulher, quer dizer... Ou tem que... a mulher mata o marido, como teve o caso da menina também que pegou o cara que queria sair fora do relacionamento, esfaqueou ele no Paraná. Então, assim, mas está chegando um ponto assim que... Agora, existe, né, relacionamentos E doentios. a definição do senhor é bem bacana mesmo. As pessoas não estão preparadas para ter um relacionamento. Eu tive um caso, Igor, que me choca até hoje. Ah. Me choca. Eu até vou escrever, talvez eu escreva um livro sobre isso. Eu estou num plantão, delegado novo, trabalhando na periferia, cidade de Suzano, delegacia central. Me chegam os policiais militares. Ô, doutor, lá na Santa Casa de Suzano, uma mulher acaba de ser internada, o marido bêbado chegou em casa, ele pegou... Um negocinho pro Noia que veio e quebrou o vidro. isso aí. Agora, o maluco vai roubar meu carro? E sabe que eu vou ligar pra alguém? Vou ligar pra alguém. Aí o cara não vai querer arrumar E aí o cara vai ter que devolver o carro lavado, porra, cheiroso, com a nota de 100 conto, bombom e um pedido de desculpa. É isso, então é Aí melhor não, né? Então, porra, então não precisa não. Mas desculpa, continua aí. Mas, Igor, teve uma coisa interessante. Quando eu pego o BO do 89DP, ela descreveu assim: o rapaz que me assaltou é um rapaz magro, estatura média, cabelos loiros encaracolados e olhos azuis. E ela complementou: parecia um anjinho. Ela fez isso no BO. E esse cara que estava com o Rolex era o anjinho. Tá. Era a fisionomia. Bom, o que eu fiz? Chamei ela para pegar o Rolex. Ela chega numa Mercedes top com motorista e um advogado. Vem caminhando na delegacia. Só que eu tinha pedido para o meu investigador buscar o ela. anjinho. O averiguado para averiguar de novo. Por e já quê? fazer um reconhecimento. Precisa outra averiguar. prova. E pus o anjinho na sala de reconhecimento. Fiz como a lei determina. Pus 3 pessoas, o anjinho no meio. Antigamente tinha uma sala, tudo caindo aos pedaços. Quem são os outros dois? É uns caras aleatórios que tá A ali? gente pega investigador. Às vezes até o policial mesmo. Policial. já tudo ele. Qualquer um. Legal, entendi. Qualquer Ela um. passando não. Vem aqui rapidinho. aqui, Entendi, vai. entendi. E tem um buraquinho. A mulher, quando pegou o Rolex, nossa, ela ficou extasiada. Eu falei, tá bom, tá aqui o seu Rolex. Eu falei, agora a senhora vai ter que participar de um reconhecimento. Quando eu falei isso, a fisionomia dela muda. Eu Ah, sei é? como é que é isso aí. Já É vivi mesmo, né? algumas vezes isso aí. Falei, ah, é? Falei, é. Nós estamos com um suspeito aí, que provavelmente é, porque é o anjinho. Levo ela na sala, o advogado atrás. Tá lá o buraquinho. Ela faz assim, Igor. Não é ele. Falei, doutor, calma, dona. Olha com calma. Olha com calma. Aí ela, não é ninguém. Aí eu fiquei bravo. Falei, pera um momentinho. Dona, pera um Isso momentinho. é foda. A senhora tá me complicando o meu trabalho. As Vou contar uma características. dessa depois O cara é um anjinho. Não é. Quando eu aperto um pouco a mulher, o advogado, ô doutor! Aí eu fui com o advogado, me chamou do lado, ele falou assim, doutor, ela não vai reconhecer. Falou assim pra mim. O que eu posso fazer? Não pode fazer nada. Reconhecimento negativo. Soltei o anjinho. Beleza. 2 semanas depois, eu estou em Suzano, num restaurante, tinha uma televisão. Quando eu vejo na Globo, um cara que foi preso, apareceu meu de costas, eu olhei e falei, caramba, parece um anjinho. Nantes, peguei a viatura com o Tira, fomos para Santo André. Chego em Santo André, falo com o delegado, falei, eu queria ver esse rapaz que foi preso roubando. O que aconteceu? Teve um assalto no ABC, um cara na moto, um ladrão, e o ladrão atrás. Eles foram roubar uma motocicleta. Ele deu voz de assalto. Quem que estava nessa motocicleta? Um rapaz de 28 e a noiva de 26. Quando ele recebe a voz de assalto, ele acelera a moto. Essa pessoa que estava atrás dá um tiro, acerta na coluna da menina, ela ficou paraplégica.
Essa era a história. Quando eu vou na cela e olho, era o anjinho. Ele olha para mim e faz uma cara assim. E você vê a diferença. O que faz... É aquele efeito meio do Peter Parker, né, mano? Do Homem-Aranha, né? Era só ela ter reconhecido falado, a porra do bandido que ela teria evitado Nantes, eu vou te um falar, mal maior. quase eu fui processado. E sabe que é não um tenho bandido, dúvida. né, cara? Sabe que é o bandido, cara. Volto para Suzano, puto da vida, nervoso, porque uma menina estava paraplégica por causa da falta de coragem de uma ricaça. Sim. Aí eu ligo para ela, começo a contar, ela começa a chorar no telefone e bate o telefone. Beleza. Todo o meu plantão antes, na época não tinha e-mail, Sim. eu pegava o BO da que a menina ficou paraplégica e passava o fax para ela. Todo o plantão. Deu 2 semanas, liga o advogado. Doutor Lordello, o senhor vai para corrigir... Da ocorrência, mano. Ali tá latente. A vítima fala, é ele. Foi ele que enfiou a arma na minha cara. Ele que bateu no meu pai, bateu na minha mãe. Tudo aquilo que é colhido, feito, bem produzido ali. Quando chega no fórum, pode até servir para um convencimento jurídico, mas vai valer o que ele falar na audiência. E aí praticamente é anulado todo o trabalho que é feito já no início da ocorrência, ali no calor. E o momento crucial é, o juiz pergunta, o senhor reconhece essa pessoa como a pessoa que te assaltou? Não sei. Aí essa é a pergunta. E a gente não sabe muitas vezes o que aconteceu na rua, como o doutor pontuou muito bem. Às vezes o parente do marginal, o amigo do marginal passou na sua casa e te ameaçou. E aí a gente deixa de condenar um bandido. Porque também o parente do marginal, ele sabe que se você mudar a versão no fórum, você vai ajudar o bandido. Então muitas vezes se a gente mudar o dispositivo legal, falar, o que já foi colocado no papel já era. É o que vai até o final, muitas vezes isso vai desestimular até o cara de ameaçar o outro, porque ele sabe que se você mudar não vai mudar mais nada no fórum. Mas vocês acham que essa é a primeira coisa que tem que mexer? Ou tem coisa para mexer antes? Porque, veja, um monte de crítica à maneira como funciona o processo legal, especialmente nesse começo, né? Até o cara ir para o julgamento e tudo mais. Sim. Por exemplo, uma das coisas que se reclama muito é a tal da audiência de custódia, correto? Então, tem algumas coisas que estão circundando e gerando problemas, pelo que a gente Sim. conversou aqui, né? Ao longo do tempo. Então, qual que é o primeiro problema que, se eu pudesse escolher um problema desses aqui para eliminar e apertar um botão e não tem mais, é esse. Tipo, é a audiência de custódia, é o, sei lá. O que vocês chutam aí? Eu tenho, veja bem, o sistema atual processual penal é falido. É falido, tá? Esquece. Então nós temos que rasgar o processo penal. Nós temos que copiar o sistema americano. O americano é tudo rápido, é rápido. Então vamos lá. Qual que seria a minha teoria? Prisão em flagrante. Você já leva não para uma audiência de custódia, para uma audiência de instrução. E lá, coisa que nós não temos hoje no código, nós temos que fazer o quê? As chamadas, a confissão, que é um acordo feito. Como é que funciona? Você chega lá, você foi preso, por algum motivo, qualquer motivo. Você é levado na hora para o fórum. Lá você vai ter um advogado, e está lá o promotor. E vai conversar o seu advogado com o promotor e você, e lá não pode mentir. Lá a mentira é crime de perjúrio, mais 5 anos. Então lá ou o cara fica quieto ou ele não mente. Porque senão ele responde um segundo crime. Coisa que nós precisamos ter no Brasil, que aqui pode mentir. Aqui pode mentir. Então nós temos que mexer, que acabar com a mentira. Porque policial tem ouvido de pinico. Tudo que o vagabundo fala, eu nem prestava mais atenção, porque era só mentira. Sim. Então, primeiro, acaba perjúrio. Segundo, leva lá. Você fala, olha, você está sendo acusado aqui de roubo. Tá? A pena do assalto, ela pode chegar a 7 anos. Tá? Mas você é primário, nós podemos fazer um acordo aqui e fechar em 4. Ah, é? Aí ele conversa com o advogado e fala, é melhor você fechar porque tem prova, tem tudo. Ah, tá bom. Chega lá pro juiz, doutor, ele confessa o crime, 4 anos, o juiz fala, bateu o martelo. Não tem processo, não tem perícia, não tem nada. Se já determina ali. E aí eu vou te contar o que aconteceu com um taxista amigão meu, que anos e anos atrás resolveu tentar a sorte na América. Ele vende o táxi dele e foi para Nova York. Chegou lá, mal sabia falar inglês, foi trabalhar onde? De porteiro de boate.
E porteiro de boate arrumou um lugar no hotel tomando uns beer night lá, quando aparece uma moça mexicana muito bonita, toda arrumada, com roupa curta, encostou nele. Começaram a conversar e a menina se apresentou como garota de programa. E ele estava naquele hotel, na seca. A menina falou um valor e ele falou, eu vou topar, porque eu estou aqui no hotel, é só subir, faço o serviço e pago. Quando ele estava andando desse local, do bar, até o elevador, que era longe, ele lembrou de um filme que nos Estados Unidos, é uma coisa que lá pode e aqui não pode, é o policial fazer um flagrante preparado. Você prepara um flagrante. E ele pensou, essa menina pode ser uma policial. E se ela for policial, eu posso ser preso por crime de prostituição, porque lá é crime. E ele começou a olhar para a menina andando, ele falou, será que é policial? Mas será que é uma policial? Porque foi muito fácil. Mas eu posso ser preso. E se eu for preso, eu nem falo a língua. Quando chegou no elevador, ele falou, eu não estou passando muito bem, vamos deixar para outro dia. Você veja o que é o peso da lei. O peso da lei faz você recuar. O cara deixou de galar antes. Deixou. Você entendeu? Por causa de um filme... O cara abandonou os instintos dele mais selvagens para... Agora, a outra mudança que eu faria, além dessa, que já resolveria muita parte, é você permitir que a polícia faça o flagrante preparado. Flagrante preparado é você induz a pessoa. Sim. Exemplo, o policial lá nos Estados Unidos, eles montam lá uma banquinha, quem vai comprar já sai em cana. Sabe essa coisa de você preparar? Você põe um carro num determinado lugar com GPS, com câmera, se alguém pegar, você segue e prende. Aqui você não pode fazer isso. É flagrante preparado. Bota uma esquinha. Na realidade, até os próprios flagrantes. Hoje a gente está tendo muita nulidade durante o processo, durante o curso do processo. Estão considerando provas anuladas muitas vezes por... não justificou direito a abordagem. A fundada suspeita durante a abordagem. Esse é um outro problema. E você vê o processo... o cara tava com 400 quilos de droga. Mas tu não tinha por que ir lá olhar, não tinha por que abrir o carro para olhar. Pra que tu abriu o carro do cara? O que fundamentou a fundada suspeita mas peraí, sua? Meu irmão. A sua tinha suspeita. ou não tinha 400 quilos ali, pô? Aí esquece que tinha 400 quilos. Vamos conversar. Mas por que você abordou o cidadão? Cocaína. Vamos conversar por que você abordou o cidadão. E aí você acaba sendo colocado em xeque. Isso é muito escroto, da abordagem. Mas muito, cara. Esquece o crime que ele estava cometendo. Vamos falar do seu crime. Do abuso que você cometeu. Comigo, ó, qual que é? Eu não gosto... Eu tenho 41 anos, sou pai de família. Eu não quero ser esculachado por ninguém. Certo? Mas nem deve. E aí, exato. Então, outro dia eu tomei uma dura. Eu acho que eu não te contei. Eu tava indo pro SBT. Era o Teleton, era o dia do Teleton. Sei. E eu ia estar lá no Teleton. E, sei lá, no dia anterior eu fui em algum lugar, deixei numa garagem o carro, os caras têm mania de desligar a porra da luz, que fica no automático, o filho da puta desligou. Sim. E aí eu tô indo pro SBT e é longe pra cacete. Eu saí de dia e quando eu cheguei tava anoitecendo. E eu não me liguei. O painel aceso. Então, eu não me liguei que eu tava sem luz. Só que o polícia que tava atrás de mim, ele veio, me parou. Porque qual foi? Ele viu que eu tava sem luz. E aí ele olhou assim, e ele foi olhar a placa ali, e qual foi? O meu carro é vermelho, mas eu dei ele no documento ele tava... Eu ainda não tinha mudado. Sei. Mas é meu carro, bonitinho, tudo certinho. Sim. E aí o cara me parou. E, porra, todas as paradas lá, entendeu? Ele me tratou como um cara normal. Todas as paradas, bota a mão aqui, bota a mão ali, todo cuidado. E eu, porra... E aqui a gente tem 10 números de emergência, você não sabe pra quem você liga. E na hora da emergência... Eu vou ligar pra polícia. Peraí, eu acho que eu não sei se... acaba ligando pro 90, meu irmão. Sem querer, tu liga pro 90. Vai ligar pro 90. Então hoje, era uma das, por exemplo, umas chateações minhas. Estava no patrulhamento, aí carro de Minas. Porra, essa placa é de fora, vamos abordar. Você abordava, Copom, a placa... Ô, companheiro, não dá pra ter informação porque é de outro estado. Porra. Não, o cara roubou na divisa aqui. Você pega a fronteira de Minas com São Paulo é gigante. Não dava pra você saber, os sistemas não se comunicam. O serviço de inteligência não se comunica. A PF não sabe o que você tá fazendo, a Polícia Civil não sabe o que a PM tá fazendo, a Guarda não sabe. Então, assim, infelizmente... E o crime organizado. E o crime extremamente organizado. O crime não tem fronteira. E as informações das polícias, dos órgãos policiais, de modo geral, independente se é federal, estadual, municipal, não pode ter fronteira também, não pode ter barreira, cara. A gente tem que estar todo mundo organizado de maneira... Eu sou a favor até de falar no mesmo rádio. Parece que a gente vê no seriado americano, o cara chama, daqui a pouco surge 200 viaturas. Não importa se é viatura municipal, estadual, federal, vem todo mundo.
é o que tiver mais próximo. Eu sou a favor de ser até a mesma canaleta de rádio por região. Então, Entendi. assim, porque aí se você começa a confrontar o crime de frente de uma maneira inteligente e Agora, compartilhamento de informações, meu. Então, Agora, assim, quer ver o que nós estamos atrás? E ninguém nem debate. São os crimes digitais. esses aí. Ninguém nem debate. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu esses tão gosto de pesados. escrever livros sobre dica de segurança. meu irmão, No Instagram eu só falo de segurança. Os números são aterrorizadores. Em 2025, no Brasil, nós tivemos, Igor, 53 milhões de boletins de ocorrência de gente que perdeu dinheiro por causa do celular. 53 milhões. Sabe qual foi o prejuízo? Que essas pessoas, muitas inocentes, idosos, gente que não tem habilidade com o celular, que não tem habilidade sim. de lidar com um Pix, você vai cair duro. O prejuízo foi de 153 bilhões de reais. Bi. E essas pessoas não são capa de jornal, não são capa de TV, ninguém fala em podcast. Por quê? Porque é um cara que foi vítima de garotos que nasceram na pandemia e que estão ficando ricos dando golpe. E essa pessoa é solitária. Ela perde o dinheirinho dela, ela perde a poupança. Aconteceu a semana retrasada na Rede TV, o meu operador de áudio me procurou preocupadíssimo antes. Ela falou assim: Lordela, minha mãezinha, que é idosa, aposentada, sofreu um golpe. Ligaram para ela dizendo que ela não tinha feito recadastramento e que agora que ia cair a aposentadoria, ela não ia receber. A mulher entrou em pânico. Olha, mas como é que eu faço então para me recadastrar? Falou, olha, a senhora tem que ir no banco tal, agência tal. A pessoa sabia onde ela morava, pegou um banco muito longe. Ela falou, nossa, mas é longe. Ela falou, se o senhor quiser, nós podemos fazer online. Eu posso. Ele mandou um link. Caralho. Esse link era aquele link que faz com que você tenha acesso ao celular dela à distância. Bom, ela fez a sua operação. O que ela tinha? Ela tinha 6 mil reais de uma aplicaçãozinha que levaram embora. E ela tinha... Eles fizeram um empréstimo de 10 mil. E ela demorou para descobrir. Quando ela descobriu, chama o filho, que é o operador de áudio da Rede TV, ele começa a verificar. Mas, mãe, o que a senhora fez? Ela nem sabia direito. Bom, foram... Ele é meu operador, eu dei todas as dicas para ele. Falou, você tem que fazer um BO bem feito. Você vai no banco dizer o que aconteceu, porque vazou a informação do banco. O banco vai te pedir 10 dias para apurar, e eu já vou te adiantar que o banco não vai te ressarcir o dinheiro, e você já arrume um advogado. Bom, nesse período, e ontem que eu gravei, ele me procurou, Lordelo, eu queria te agradecer, eu consegui resolver parte do problema. Eu falei, o que você resolveu? Eu resolvi que eu não podia pagar esse financiamento de 10 mil, porque estava na conta dela. Sim. E caía a pensão dela, a aposentadoria, já descontava. Qual que foi a ideia deles? Fazerem a portabilidade para outro banco. O banco não queria fazer portabilidade, que é um direito dela.